E aí pessoal, tudo bem? Bora para uma reflexão aqui? A gente hoje em dia está precisando muito de fazer reflexão de assuntos bons que acrescenta, que agrega coisas boas na nossa vida. Bom, hoje nós vamos aqui ler um texto rápido, lá em Isaías no capítulo 40, um texto bíblico, Isaías capítulo 40, versículo 29 ao versículo 31. Vamos lá? Se você tiver Bíblia em casa, acompanha comigo. Capítulo 40 de Isaías, versículo 29, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É um texto bem conhecido. E eu queria aqui enfatizar com vocês o versículo 29, que diz que o Senhor Deus, que nos conhece bem, que te conhece muito bem, Ele dá vigor, Ele dá força ao que está cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor, ou seja, está totalmente vencido pelo cansaço. É uma palavra bem propícia para os nossos dias, né? E não sei quais adversidades você tem enfrentado, não sei quais são as suas preocupações, não lhe conheço, mas eu estou aqui falando a palavra, falando a respeito de um que te conhece muito bem. E quando o nosso corpo está debilitado, uma comparação bem óbvia para nós, quando o nosso corpo está debilitado, fraco, a gente precisa tomar vitaminas, né? A gente precisa ir ao médico, ele vai passar a vitamina para fortalecer o nosso sistema imunológico. E aí nesse texto aqui, se a gente trouxer para um âmbito, para um lado espiritual, a gente vai ver que a gente precisa para a alma também tomar vitaminas. Então quando a Bíblia fala que ele dá vigor ao cansado, ele dá forças para o cansado, e ele multiplica as forças, aquele que está completamente vencido pelo cansaço, significa vitaminas espirituais, né? Aí eu gostaria de citar para você alguns textos rápidos aqui, que nos mostram como Deus cuida de nós, quando Ele se propõe a nos dar vitaminas para a nossa vida espiritual. O que mais encontramos hoje são pessoas cansadas espiritualmente falando, pessoas deprimidas, pessoas machucadas, com feridas na alma, pessoas que ou não conseguem perdoar ou não obteve perdão de outra pessoa. Você olha para ela e você pensa que está tudo bem, mas por dentro está destruída. Mas há um Deus que pode dar força para você, independente da circunstância que você esteja atravessando. Veja, Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim, ó, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você tem para onde correr, para os braços de Cristo. 1 Reis capítulo 19, versículo 4 ao versículo 8, vai nos narrar a história do profeta Elias, né? Que ele, esgotado e cansado após profetizar no reinado de Acabe, ele fisicamente, espiritualmente, totalmente cansado, e Deus lhe envia pão, um pão com vitamina, que deu força para ele. Ele caminhou mais 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá em Juízes, capítulo 15, versículo 17, Sansão também é um exemplo, que após lutar contra 1000 filisteus de uma vez só, a Bíblia narra a história de Sansão. Ele clamou ao Senhor, pelo revigoramento de suas forças. E aqui eu gostaria de pegar a palavra clamou, e clamar é uma chave na vida daquele que reconhece que Deus pode revigorar suas forças. O clamor, o fato de você clamar é uma atitude que tem que partir de você. Se você clama, há um Deus que te ouve. E quando Ele te ouve, Ele te revigora as forças, né? Deus é aquele também que no seu cuidado por nós, Ele multiplica forças na nossa vida. Olha o que diz aí, ó, em que nós acabamos de ler, foi Isaías capítulo 40, versículo 29. Mas o versículo 31 fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso aqui mostra pessoas que, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a lutas, a problemas da vida,
familiar, profissional, financeira, sentimental, espiritual, não importa. Se conta com a força do Senhor, é comparado a subir com asas como águia, comparado a uma águia, a força de uma águia. Lá em Jó capítulo 17, versículo 9, também eu posso citar para você, está escrito assim: o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Salmo 84, versículo 7, está lá escrito assim: que o homem cuja força está em Deus vai indo de força em força. Efésios, para finalizar, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se você anda pela Bíblia Sagrada, você vê referências relacionadas à questão espiritual de Deus fortalecendo o homem, você não tem dúvidas, não precisa ter dúvidas, que a única fonte de força espiritual que nós podemos ter é no Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E para fechar com chave de ouro aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 13, guarda esse versículo aí na sua mente, saiba que há um Deus que cuida de você. Está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando você pensa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa que você não está desamparado, não está sozinho. Quem sabe essa palavra vai aí direto no seu coração e vai fazer você mudar ideias, mudar rumo, mudar decisões, né? Vai fazer você levantar e tomar uma decisão que você deveria já ter tomado. Vai fazer você iniciar um projeto que você já deveria ter iniciado. Conte com o Senhor para tudo na sua vida. Conte com Ele para te fortalecer espiritualmente. Conte com Ele se você não conhece ainda como é um relacionamento íntimo e produtivo com Deus. Vá para a oração e peça: Senhor, eu quero experimentar esse versículo de Filipenses 4,13. Eu quero poder todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então, assim, a nossa vida, ela é impossível ser vivida sem Deus. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Já já a gente volta com mais palavra. Já já nós voltamos com novas meditações para que Deus fale mais ainda profundamente ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.